parceiros. Mas agora a gente também repercute os principais assuntos. Muita coisa aconteceu nas últimas 24 horas e uma delas foi uma prisão muito importante que fez com que a Polícia Civil do município de Tijucas trabalhasse aí ao longo da madrugada para que esse desenrolar, para que essa história pudesse, pelo menos a partir de agora, chegar num momento importante. Mas para isso a gente recebe o delegado de polícia do município de Tijucas, o Aderlan, que está aqui e vai dar mais detalhes desta prisão. Delegado, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Delegado, quando a gente diz que é uma prisão muito importante, realmente foi um crime que aconteceu no dia das eleições, no primeiro turno aqui no município de Tijucas, que movimentou toda a polícia, né? E que agora realmente passa a ter um desenrolar um pouquinho diferente. A prisão aconteceu essa madrugada. Isso, uma das prisões ocorreu essa madrugada, uma já tinha ocorrido ontem, durante o transcorrer do dia, por volta das 5 horas da tarde. Foram duas prisões, então, cumpridas, 2 mandados de prisão cumpridos no dia de ontem, nessa madrugada, relacionados ao mesmo fato. Um crime que ocorreu, como você disse, no dia da eleição e que resultou aí na vida, ceifou a vida de um senhor aí de 52 anos. João Luiz Lopes, 52 anos. Ele acabou entrando em óbito depois de ser atingido, então. O desenrolar dessa história, por que foram 2 suspeitos presos? Então, começamos a trabalhar tão logo fomos acionados, inclusive por coincidência. Nessa ocasião, eu e o delegado Alisson Rocha estávamos na região aqui, participando aí de uma missão de apoio ao Poder Judiciário no dia da eleição e, pessoalmente, fomos ao local ali do crime, então logo fomos acionados para isso. E já começamos a trabalhar, angariar algumas informações, coletar imagens e as imagens indicaram que a dinâmica do crime envolvia a participação de 2 pessoas, né? Em razão do deslocamento de 2 pessoas para o local do crime e também na sequência ali o deslocamento da própria vítima. Então as imagens indicaram, em princípio, a participação de 2 pessoas. Na sequência, uma das pessoas foi ouvida na delegacia e se apresentou inicialmente na condição de testemunha, né? Relatou apenas que tinha presenciado o fato, que estava em companhia do verdadeiro autor, né, do disparo que resultou na morte do E nessa senhor. situação ele chegou a dizer quem era o autor? Sim. Nós já tínhamos algumas informações. Ele se apresentou inicialmente para colaborar com a investigação, né, indicar quem seria o autor. Nós já tínhamos a informação, ele apenas confirmou, eu até corrijo, não diria ainda autor, né? Pessoa que, segundo ele, na versão dele, teria efetuado o disparo. Então, a partir disso aí, começamos a angariar mais informações e quando ele foi ouvido a primeira vez, ele relatou que o companheiro dele, o colega, enfim, teria agido em legítima defesa, porque, segundo ele, a vítima teria ido em direção a eles portando uma faca, uma arma branca, enfim. Então, segundo ele, o colega dele teria, para repelir a suposta injusta agressão, efetuado o disparo. Mas tem já uma motivação? Qual foi a real causa? A polícia conseguiu identificar? Então, com relação à motivação, ainda não temos essa informação. Por quê? A única pessoa que tinha um vínculo já com a vítima foi justamente essa pessoa que foi presa ontem, no período da tarde, que seria um vizinho da vítima. Inclusive, a vítima teria registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra esse vizinho. Então, a princípio, quem teria uma motivação, alguma razão para tirar a vida do senhor ali, seria esse vizinho, mas ele se apresentou como testemunha, só que, o que aconteceu? Ele alterou a verdade dos fatos, o que motivou a representação pela prisão temporária dele. Por quê? Ele falou, como eu disse anteriormente, que a vítima teria ido em direção a eles com uma faca. Só que as investigações comprovaram que, ao contrário disso, a vítima, em momento algum, tirou a faca da cintura. Mas a vítima portava uma faca. A vítima portava uma faca, mas, infelizmente, ali, talvez por desconhecimento, quem fez ali o atendimento no local de crime acabou removendo a faca ali,
a buscar alguma identificação da vítima, removeu a faca, né? Isso até é um alerta que eu dou aí, jamais altere assim o local de crime, prejudica o trabalho da perícia. Mas, através do relato de testemunhas e de um transeunte popular, inclusive tirou uma foto da vítima quando ela estava ali agonizando, esses relatos, essas informações comprovaram que a vítima, em momento algum, tirou a faca da cintura, o que afastaria, em princípio, a tese de legítima defesa apresentado por essa testemunha. E aí vocês, ciente dessa divergência nas informações, sim, acabaram... Como ele estava atrapalhando a investigação, confundindo a investigação, tinha fundamento para pedir a prisão temporária dele, uma prisão de natureza cautelar que tem o prazo inicial de 30 dias, por se tratar de um crime hediondo. Delegado, a gente sabe que são dois suspeitos. Um tem 31 anos e o outro? Eles têm a mesma faixa etária. O primeiro, então, foi preso no período da tarde ontem. O segundo, nós recebemos informação de um informante não identificado, que esse segundo trabalharia numa empresa no bairro Sertão da Luzia, em Porto Belo. E, em razão disso, eu e o delegado Alisson Rocha coordenamos a operação ali, fizemos uma campana no local, até o ingresso dele na empresa, que ocorreu por volta de 1h da manhã. Um já estava preso e o outro acabou sendo detido agora. Como é que ele estava vivendo? Estava tranquilo? Na verdade, ele deu prosseguimento normalmente à sua vida. Ele estava empregado nessa empresa desde março do presente ano, né? Ele apenas fez algumas alterações na própria fisionomia para dificultar aí a localização e identificação dele. Aparou a barba, cortou o cabelo de forma bem rala. Tentou mudar o visual. Usou para dificultar, mas... Delegado, são dois presos. É praticamente uma conclusão dessas investigações? Não é conclusão ainda, porque a prisão justamente serve para isso. Para que durante 30 dias eles não atrapalhem a investigação. Então vou coletar mais informações. E os dois estão presos temporariamente? Os dois. Vou coletar mais informações, vou ouvir mais testemunhas, vou fazer algumas diligências que ainda estão pendentes, com o fim de identificar qual a participação real de cada um. Se só realmente um efetuou o disparo, ou se um efetuou, o outro instigou ao outro efetuar o disparo. Preciso saber qual a participação exata de cada um, para no fim indiciar os dois ou apenas um. Tem algum período assim necessário para que isso possa acontecer? Para que eles realmente sejam ou então presos definitivos ou então liberados? A prisão cautelar, ela não é uma prisão definitiva, é uma prisão provisória. Ela dura, essa prisão temporária tem um prazo de duração 30 dias a princípio. Então eu teria 30 dias para concluir o inquérito. Concluir esse inquérito. Claro que depois eu posso postular por uma conversão em prisão preventiva, que é uma prisão que não tem prazo determinado de duração. Perfeito. Delegado, obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço, boa tarde para vocês. Tá aí, então, o delegado esclarecendo todos esses fatos que aconteceram aqui no município de Tijucas e marcou o dia 2 de outubro, quando estava acontecendo as eleições no município. A gente encerra por aqui.